Muito bem, mais uma vez, bom dia a todos, a todas. Solicito que ocupem os seus lugares para que possamos retornar à programação. Mais uma vez, muito bom dia a todas, a todos. Retornando à programação científica deste encontro nacional da Copevide, seguiremos com o painel Stalking e suas consequências às violências contra as mulheres. Para tanto, eu convido para ocupar aqui o seu lugar de debatedora, a coordenadora nacional da Copevide, ela que fará aqui toda Mas aqui na programação, a senhora no espaço dialogal. Mas a senhora pode... Não. Eu falei, é coordenador local, né? Não, perfeito. Sim. Mais uma vez, então, retornando, vamos dar início ao painel Stalking e suas consequências à violência contra as mulheres. E, para tanto, convido para o seu papel de mediadora a coordenadora local deste encontro da Copevide, ela que é titular da 63ª Promotoria de Justiça de Goiânia, doutora Rúbian Correia Coutinho. É com grande satisfação também que recebemos nossa palestrante dessa manhã, a doutora Suzana Broglia Feitosa de Lacerda, ela que é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Teremos também aqui a honra de receber, só que no formato online, a promotora de Justiça do Mato Grosso do Sul, doutora Ana Lara. Passo a palavra, então, à doutora Rúbian Correia Coutinho para que faça a apresentação das palestrantes. Bom dia a todos. Então, vamos dar início a esse painel, Stalking e suas consequências, as violências contra as mulheres. E aí nós temos Ana Lara Camargo de Castro, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, com honras em Criminal Law, pelo State University of New York. Especialista em inteligência de Estado e segurança pública, com direitos humanos pela Fundação Escola do Ministério Público de Minas Gerais. Autora dos livros Plea Bargain, Resolução Penal Pactuada nos Estados Unidos. Exposição pornográfica não consentida na internet. Stalking, cyberstalking e perversão, pornografia e sexualidade. Articulista e professora de pós-graduação. Seja muito bem-vinda, nossa querida Ana Lara, precursora da nossa Copevide. Ela e, desculpa o parênteses, mas se me permite, Suzana, eu quero que render homenagens à Ana Lara, porque foi ela que me convidou para participar da primeira reunião, juntamente com a Laís Cerqueira, promotora do Ministério Público do Distrito Federal, para que nós criássemos a subcomissão de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu tenho um grande apreço pela sua pessoa, grande admiração, e seja muito bem-vindo em nosso Estado. Obrigada. Suzana Broglia Feitosa de Lacerda, especialista em Direito Penal e Processual Penal, promotora da 24ª Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina, especializada na proteção aos direitos humanos, à saúde do trabalhador e da habitação e urbanismo.
promotora de justiça de entrância final. Seja também muito bem-vinda. Colega, parceira de Copevide, de vários encontros. Então, também aqui expresso minha admiração e respeito. Podemos dar início. Olá, bom dia. Não sei se devolve ao cerimonial ou começamos. Não sei se me escutam bem. A senhora pode falar, doutora, nós escutamos perfeitamente e vamos aumentar agora o volume da senhora aqui no auditório. Então, muito bom dia a todas e todos. Eu quero começar agradecendo o convite da Copevide. Para mim é sempre uma alegria estar de volta à Copevide. Quero agradecer muito, então, a minha amiga Rúbia, como ela disse, né? Nós somos jurássicas nessa atividade, né, Rúbia? Começamos lá no início mesmo, quando a Copevide nem era uma comissão, ela era uma subcomissão dentro da Comissão de Direitos Humanos do GNDH. Então, para mim é uma alegria estar participando com vocês e quero agradecer muito a Rubem esse convite e também a minha amiga Sara, da Bahia, que coordena a comissão, dar o meu abraço festivo a todas as amigas, a todos os amigos que hoje integram a Copevide, colegas, dar um beijo virtual para a Suzana, querida, que divide esse painel comigo. Para quem não me conhece, gente, eu atuo no Ministério Público do Mato Grosso do Sul há cerca de 25 anos. Atualmente, fui recentemente promovida a Procuradora de Justiça, mas durante 10 anos eu fui titular da Promotoria de Violência Doméstica e Familiar em Campo Grande. Em 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, e eu fiquei nessa promotoria até 2016. Foram 10 anos, então, nessa atividade, e esse tema que a gente vai tratar hoje, que é o tema do stalking e do cyberstalking, para mim, como tudo que eu fui pesquisar em direito digital, quem me conhece como autora sabe que eu tenho algumas obras em direito digital, exposição pornográfica, um livro de stalking, um livro sobre perversão e pornografia, mas todo o trabalho que eu comecei a fazer em direito digital, eu comecei a fazer a partir dessa percepção de promotora de VD. Talvez isso me traga um olhar um pouco diferente hoje para o direito digital, porque a maioria dos colegas que trabalham com direito digital no Brasil, eles partem a partir de atividades de combate ao crime organizado, né, de combate a organizações com maior sofisticação, e eu comecei a trabalhar com direito digital no que eu chamo, né, Rúbia, né, Suzana, de chão de fábrica, né, que é a nossa atividade de violência doméstica, essa de todo dia, está naquela atividade da lida do chão da fábrica do Ministério Público brasileiro. Então, eu quero começar compartilhando aqui a minha tela com vocês e a gente começar a nossa fala de hoje com o compartilhamento da tela. Nós vamos falar bastante de direito digital. Conseguem ver minha tela? Só me dá um feedback disso, se está tudo ok. Todo mundo me vendo a tela? Se puderem me dar feedback, agradeço. Estou presumindo, então, que estão vendo. Eu vou até fazer um parênteses antes de começar propriamente, dizer, gostaria muito de estar com vocês fisicamente, até porque com a pandemia, né, a gente não tem visto ninguém, né, foram 2 anos muito afastados, mas em razão da malha aérea bastante complicada ainda aqui, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós estávamos sem voos para Goiânia e teria que fazer uma conexão em Brasília e voltar correndo em razão de um outro compromisso que eu tenho aqui, então por isso que não fui pessoalmente. As pessoas me perguntam muito o que é stalking, né? O que é stalking, o que significa, como que a gente importa esse termo. Então, eu sempre começo por aí, né? Dizendo que stalking a gente um termo que a gente empresta da biologia
do estudo de predadores, né? É uma estratégia de alimentação, na verdade, né? Os animais que são stalkers, eles se utilizam de uma aproximação que não é aleatória, eles fazem um estudo de cenário por gênero, por porte físico, por comportamento da sua presa e fazem uma aproximação subreptícia, silenciosa, emboscam a sua vítima, né? Não saltam de surpresa sobre ela. Então, nós temos muitos animais, leões, tubarões, ursos, enfim, que são animais stalkers. Temos outros tipos de predação na natureza, como conhecemos, né? Lobos que caçam em grupo, animais que se alimentam de carcaças, de restos. Então, a gente importa esse termo da biologia. Então, to stalk, quando a gente usa essa expressão, a gente está falando de um tipo de comportamento, de um tipo de pessoa que acompanha, que vigia ou que literalmente persegue, mas às vezes essa perseguição ela nem é inicialmente percebida pela vítima, uma pessoa que se aproxima subrepticiamente, que recolhe informações, que faz uma análise de cenário até decidir se vai abordar ou não, se vai escalar ou não. Então, é daí que a gente empresta esse termo to stalk. O caso que eu trago sempre como paradigmático desse tema é o caso do Hinckley, até para fazer um paralelo com a realidade que nós temos nos Estados Unidos, ou Canadá, ou na Europa de uma maneira geral, porque o tema do stalking, se a gente pensar nos Estados Unidos, como a Rubian falou, eu tenho Master of Laws em Criminal Law nos Estados Unidos, é um tema que, assim, ele já passou por várias fases lá, ele é muito bem estudado, ele começou a ser estudado nos anos 80, a partir desse caso, teve uma grande ascensão ao longo dos anos 90, onde saíram as primeiras legislações, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e depois houve um declínio do interesse desse tema, que volta a entrar nas manchetes nos últimos anos no mundo todo, em razão da ascensão dos aplicativos mensageiros, das redes sociais e das modalidades cibernéticas de stalking, que nós vamos falar hoje. Nos Estados Unidos, há legislação de stalking nos 50 estados, mais um crime de stalking federal e um crime de stalking militar, né? Nós temos um tipo de federalismo diferente lá, a legislação penal ela é tipicamente estadual, diferente do nosso modelo de federalismo. Então, há no mínimo 52 legislações de stalking nos Estados Unidos. Mas tudo começa assim com um interesse nesse caso. John Hinckley, ele era stalker da atriz Jodie Foster, ela jovem ali nos anos 70. Essa ideia dele, ele tenta se aproximar dela por todos os meios físicos, né? Nós estamos falando aí do fim dos anos 70, do início dos anos 80, e ao não conseguir, ele tem a ideia de que ele, assassinando o presidente Ronald Reagan, ele conseguiria a atenção dela. Então, aí dando essas características de um stalker, nós vamos falar de perfis de stalkers ainda hoje, de um stalker com essa característica de erotomaníaco, com essa característica de alguém mais carente, mais frágil, que quer um contato romântico, amoroso. Nós vamos chegar em perfis de stalkers. Ele não consegue assassinar o Ronald Reagan, como sabemos, atinge membros do staff dele. Hinckley esteve em internação psiquiátrica, no que equivaleria, né, embora seja diferente nos Estados Unidos, ao que nós chamamos de medida de segurança no Brasil, até 2016 agora, de 1981, quando ele foi preso, até 2016 agora, quando ele foi liberado. Vocês veem na tela um trechinho da carta que ele deixa para Jodie Foster quando ele vai na tentativa de matar o Ronald Reagan. Mas o caso que faz a primeira legislação do mundo é o caso do Bardo, também o mesmo perfil de stalker, era stalker de uma atriz chamada Rebecca Schaeffer, e ele acaba por matá-la. Como ele acaba por matá-la, sai a primeira legislação do mundo, que é essa, da Califórnia. Quando ela saiu, ela exigia ameaça crível de morte ou lesão corporal. Hoje, ela já tem um tipo penal, esse trechinho que está embaixo da fotografia traz um trecho do tipo penal original, lá de 1991, do outro lado da tela nós temos o tipo penal atual da Califórnia, que já fala em ameaça crível, com o dolo, com a intenção, com a vontade de colocar a pessoa em estado razoável de medo por sua segurança. Eu já começo aqui a despertar para um ponto que as pessoas me perguntam bastante, colegas, enfim, estudantes, sobre o medo na tipologia no 147A.
É exigível, não é exigível? Eu sempre digo depende. Depende do registro da ocorrência e depende da escolha que você, colega, fez quando resolveu fazer a sua narrativa na denúncia, porque o nosso tipo é bem amplo. Quando essa primeira tipologia ela surgiu na Califórnia, e os outros tipos penais que foram se desenvolvendo a partir do mundo passaram a discutir isso. Eu preciso comprovar medo? Ou pode ter um abalo emocional substancial? Ou pode ter uma invasão de privacidade e uma invasão de liberdade que também caracteriza stalking e que não necessariamente eu preciso comprovar o elemento medo. Então, essa foi uma discussão presente nos primeiros anos da lei de stalking no mundo todo. E aí a gente vê a legislação da Califórnia transformando. Quando a gente pensa em conceito, de uma maneira geral, né, sem pegar particularidades tipológicas, o conceito é esse, é um curso de conduta. O que eu quero dizer com curso de conduta? O stalking é um crime habitual, caracterizado pela insistência, pela impertinência, portanto, habitualidade, desenvolvido por qualquer meio de assédio, importunação, vigilância ou perseguição, que acarreta a vítima ou esse medo, né, de uma morte, de uma lesão corporal, ou que vai lhe provocar uma perda significativa de tranquilidade, viole sua privacidade, dignidade e liberdade. Ou seja, não é uma mera irritação, não é um mero, olha, eu não gostei disso, isso me incomoda, isso me aborrece. Ele é um assédio plus. E aqui eu já quero fazer um parênteses para dizer para vocês assim, as legislações, no mundo de uma maneira geral, consideram o stalking debaixo do guarda-chuva de harassment, ou seja, é uma modalidade agravada de assédio. O Brasil não é um país que lida bem com essa expressão assédio, com as tipologias de assédio. Nós não temos assédio moral, né? O assédio moral é trabalhado no âmbito do MPT, né, no âmbito das relações trabalhistas. Nós temos um delito de assédio sexual que sabemos é muito limitado, é muito inexpressivo para atingir o seu objetivo. Acabamos de ficar carentes, nós ainda vamos falar disso, do 65 da LCP, que era um grande guarda-chuva de modalidades de assédio, importunação em geral. Então, o legislador brasileiro acabou optando pelo núcleo único perseguir, né, o crime de perseguição. Poderia ter feito um tipo já mais moderno, multinuclear, pelo menos, que englobasse perseguir, vigiar, importunar, assediar, ou seja, mas optou por perseguir. E tendo optado por perseguir, nós, promotores, temos que construir esse perseguir à luz do que essa conduta representa no mundo todo, ou seja, uma forma de incomodar de forma persistente, uma forma de assediar, né? Uma forma de tirar a paz da outra pessoa, causar medo. Então, entender o perseguir em sentido amplo. O stalking sempre foi um delito complexo para registro de ocorrência, ainda é. Eu acho que melhorou bastante com a existência do tipo penal, ainda que eu tenha bastante críticas ao tipo penal, porque, pelo menos, ele coloca em curso, em marcha, o que a gente chama, né, em direito, vamos dizer, internacional, dentro dos organismos de cooperação internacional, de política de denominação, né? Dando nome a um fenômeno, você possibilita o registro, a formulação de estatísticas, enfim, a formação de uma doutrina, de uma jurisprudência, que é o que nós não tínhamos antes. Nos 10 anos que eu trabalhei com violência doméstica, atendi inúmeros casos de stalking, ou seja, desse assédio, dessa perseguição reiterada, quase todos na ruptura dos relacionamentos, aquele ex-namorado, marido, companheiro, que inconformado, via de regra, ele se colocava na frente da casa da vítima, seguia no ponto de ônibus, parava na frente do trabalho, mandava inúmeros e-mails, um stalking também associado com exposição pornográfica, atendi muitos, né? E-mails ameaçadores, e-mails no ambiente de trabalho, informando que iria divulgar vídeos íntimos ou efetivamente divulgando, centenas de ligações na empresa, no horário de trabalho. Muitos casos de stalking que eu atendi tinham a ver com repercussões no ambiente de trabalho, ou seja, podiam gerar ou acabaram gerando a demissão dessa vítima, ainda que, obviamente, ela não foi demitida formalmente por isso, né?
um empregador não vai dizer, olha, eu estou te mandando embora porque você é vítima de stalking, mas há um desgaste na relação dela com a empresa. E grande parte dos casos de stalking que eu atendi envolviam com comparecimento, com assédio reiterado, com importunação no ambiente de trabalho. Alguns outros, quando nós falamos de cyberstalking, eu vou falar, envolviam também anúncio dessa mulher em sites pornográficos, anúncio para prostituição, mas nós vamos falar disso daqui mais um pouco. Mas, às vezes, era muito difícil registrar o stalking, e ainda porque grande parte desse conjunto inicial que forma o que nós chamamos de curso de conduta de stalking, ele é aparentemente inofensivo. Então, ele começa com uma coleta sistemática de informações, com repetidos contatos que não são ameaçadores, com entrega de mensagem, com presentes, com aparecimentos surpresas que não são de início ameaçadores. Então, eu sempre digo para os colegas, stalking é um crime de contexto. Então, você, membro do Ministério Público, está atuando com isso, você da Rota Crítica Institucional, Segurança Pública, Justiça, e você tem que ajudar a vítima a construir este contexto. Então, no mundo todo se trabalham com instrumentos para que demonstre que esse contexto ele é ameaçador ou que esse contexto é violador de intimidade e privacidade. Até porque, como nós temos um crime muito gendrado e nós temos um olhar muito romantizado às relações erótico-afetivas para as mulheres, né? Uma ideia de que uma mulher ela também deve ser muito grata por ela ser assediada, por homens terem interesse por ela, e isso eu ouvia muito quando atendia vítimas de stalking. Quando elas iam tratar de relatar o fato no seu meio ou de relatar a autoridade policial, havia sempre esse questionamento, mas você está reclamando que ele está atrás de você, ele fica atrás de você, ele te manda flores, ele te liga. Então, basicamente como se a mulher tivesse que apresentar um comportamento de uma certa gratidão por essa atenção, ainda que uma atenção criminosa e indesejada. Então, stalking é crime de contexto e o promotor precisa construir esse contexto. Isso que vocês veem na tela é uma ideia de uma percepção de escalada, ou seja, todo stalking vai começar com a coleta de informações. O que vocês veem nessa coluna maior são tipos de condutas presentes no stalking que acontecem em 100% dos casos, uma ou algumas delas, que começam nas mais simples e vão escalando para vandalismo, violação de domicílio, a gente sabe que tem muito, né? Da mulher chegar em casa e encontrar sinais de que ele esteve ali, objetos que ele deixa, ameaças veladas ou simbólicas. A gente sabe que o abuso de animais domésticos, o pet abuse, é um marcador que não era muito comum no Brasil, né? Ele passou a entrar como marcador de risco a partir dos formulários de avaliação de risco de violência doméstica, embora seja um marcador de risco muito comum na Europa e nos Estados Unidos, um marcador de risco de escalada para outras condutas mais graves. A literatura estima que cerca de 25% dos casos vão escalar para agressão física ou sexual e 2% dos casos para feminicídio ou para homicídio. Eu quero só aproveitar ainda esse slide do curso de conduta para falar para vocês que quando a gente fala em análise de risco de stalking, a gente tem o componente de análise de risco de escalada para crime mais grave, que é mas outros elementos também estão considerados. Um deles é o risco de persistência, de duração, de permanência, de variedade de táticas. Então, são vários aspectos que são considerados um tipo de risco. Quando a gente atende vítimas de stalking, para mim, nessas conversas com as mulheres, o que me chamava muita atenção é que muitas delas nem estavam tão com medo de que aquilo escalasse para um feminicídio, por exemplo, ou do que aquilo escalasse para uma violência física ou sexual, embora sempre esse risco deve ser analisado. Porque há alguns perfis de stalkers que têm uma propensão muito maior a esse tipo de escalada. Mas havia quase na totalidade delas um medo, uma sensação de ter perdido o controle da própria vida e um medo dessa permanência, de quando é que eu vou voltar a ter uma vida normal, quando é que eu vou poder sair à rua sem essa sensação de que eu não tenho mais o controle da minha própria vida. O stalking como um elemento que
priva a vítima da sua total liberdade, liberdade física ou virtual, porque isso também é algo importante dizer para vocês, gente, quando nós estamos falando de bem jurídico hoje, em termos de stalking, cyberstalking, nós estamos falando de bens jurídicos tradicionais, como a liberdade no sentido físico, mas também estamos trabalhando bens jurídicos com a sua nova roupagem, ou seja, né, o stalking também como um violador de bens jurídicos ligados à virtualidade, né? Ou o cyberstalking, do que nós estamos tratando aqui. Então, só para falar um pouquinho de risco, se nós formos trabalhar nesse livro até, eu faço uma sugestão de um formulário de avaliação de risco a partir de várias pesquisas que temos de formulário de avaliação de risco no mundo, mas considerando esses aspectos, não só o risco de escalada, mas também o risco de permanência, de duração, de utilização de táticas variadas, enfim, vários tipos de risco. E só estatísticas, eu até tinha trazido um vídeo, um trechinho do filme Atração Fatal, mas como nós estamos bastante atrasados no horário, eu nem vou passar para vocês, mas quando a gente fala em pet abuse, quando a gente fala de stalking, nos anos 80 foram férteis, né, nesse tema, porque era um tema que estava em ascensão nos Estados Unidos entre os anos 80 e 90, e a gente sempre tem na temática de pet abuse aquela cena clássica do Atração Fatal, da Glenn Close e o Michael Douglas, né, com o coelho. É uma cena muito clássica de stalking no cinema. Esses quadros que estão na tela dão uma ideia também tanto de outros crimes que são perpetrados pelo agente no curso de stalking, a gente viu no slide anterior, então que vai desde violação de domicílio até agressão física, agressão sexual, ameaça ou agressão a parentes familiares da vítima, tudo dentro desse curso de conduta do stalking que vai ou pode ir escalando, tá? Quando a gente fala em perfis de stalkers, essa classificação que está na tela, entre rejeitado e predador, é uma classificação muito consagrada no mundo todo. Edmilson e Paté são autores australianos. Se você for em Portugal, vai aparecer. Se você for no Crown Prosecution Service da Inglaterra, vocês vão encontrar. Não é a única, há várias, no livro eu trago várias. É porque essa, por ser muito consagrada e fácil de entender, ela é muito utilizada. Então, basicamente, eles classificam os stalkers entre rejeitados. Os rejeitados são os nossos típicos de violência doméstica, são considerados no mundo todo os mais abundantes e os mais perigosos, que são os nossos agressores de violência doméstica. Eles trabalham com a ruptura relacional, com o sentimento de ambivalência que a vítima também sente em relação a ele. Ele tem muitas ferramentas de stalkear, porque ele conhece a vítima, os lugares onde ela frequenta, aquilo que afeta ela emocionalmente. No âmbito do cyberstalking, ele tem acesso a senhas, ele tem acesso a material de confidencialidade. Então, ele é o mais comum, o considerado mais perigoso, mais violento na literatura do mundo inteiro. Aí nós temos o rancoroso ou ressentido. Eu acho que um perfil de stalker que cresceu muito com a polarização que a gente vê nas redes sociais. É uma pessoa que se manifesta injustiçado, humilhado, que ele tem uma pauta ideológica específica ou ele se opõe a uma pauta ideológica específica. Quando esses autores escreveram esses perfis, eles não estavam pensando nesse ambiente virtual. Eu acho que esse é um perfil de stalker que cresce demais. Ele vai sempre ter um recorte de gênero, o crime de stalking. É óbvio que homens também podem ser vítimas de stalking, mas mesmo esse stalking que acontece online, a partir da relação com um desconhecido, ele tem um viés de gênero muito grande, porque nós sabemos, né? Não dá tempo para a gente discutir aqui as classificações de estereótipos, de sexo, sexuais, de papéis de gênero, enfim, toda aquela classificação literária de estereótipos, mas nós sabemos que a percepção da mulher, tanto no mundo físico quanto no mundo virtual, ela se dá através de filtros da cultura, ela se dá através de olhares da cultura. Então, a maneira como uma mulher se porta online, ela gera também uma percepção de determinadas pessoas que ela não está agindo conforme o estereótipo de gênero esperado dela. Então, nós temos uma massa de stalkers nessa linha também de inaceitação
de uma certa proeminência, de uma certa liberdade, de uma certa licenciosidade da mulher à sua vida privada, à sua vida sexual, que aparece no ambiente online. O carente em busca de intimidade é esse sujeito que é muito associado a esse perfil de algum transtorno psicótico com sintoma delusório, que era chamado antigamente, né, até de erotomaníacos, mas ele tem algum perfil de que ele acredita que ele está formando um vínculo, que ele está formando uma relação, qualquer migalha para ele boost, é incentivo. Então, às vezes, ele começa a comentar tudo que a outra pessoa faz na rede social, ele curte tudo, ele vai no direct, ele vai no inbox, e qualquer migalha de atenção que a outra pessoa dê, uma migalha de atenção que não necessariamente tem a ver com a vontade de formar um vínculo. As relações online, nós sabemos muito bem, elas são super, hiper, maxi superficiais, mas isso, para uma pessoa que tem alguma característica delusória, esse pingo se transforma em algo que pode transbordar. Ao conquistador incompetente, chamado também em Portugal de cortejador inadequado, que é uma expressão que eu adoro, cortejador inadequado, que ele está num contexto maior de lascívia, de sexualidade, de encontro passageiro. O que eu acho interessante para o estudo desse perfil na literatura é dizer, olha, embora ele não seja um perfil tão perigoso no sentido de escalada ou no sentido de persistência, ele é um perfil perigoso no sentido de que ele faz um número maior de vítimas, ou seja, ele obceca hoje com a Rúbia, amanhã com a Sara, amanhã com a Suzana, amanhã com a Ana Lara, vamos dizer, ele não vai ter talvez uma fixação tão específica, mas ele, nesse contexto de lascívia, ele vai perseguindo muitas mulheres ou muitas vítimas diferentes. O predador é geralmente um stalker que ele está no curso de um crime mais grave. Ele pode apresentar transtorno de preferência, como é chamado no CID-10 hoje, transtorno parafílico, como será chamado o CID-11, que entra em vigor agora, logo no início de 2022, geralmente alguma característica de transtorno parafílico sádico coercitivo, e ele está no curso de utilizar dessa ferramenta do stalking, ou seja, de eu perseguir, de eu te deixar nesse estado de medo, de eu te deixar com essa sensação de que eu estou te vigiando, e que você sabe que eu estou te vigiando, e, por exemplo, às vezes você não sabe nem quem eu sou, né? Nesses casos, desses stalkers, geralmente são desconhecidos. Isso também tem um fator de excitação, né? Quando está dentro de um contexto de transtorno parafílico. Eu me excito te colocando em medo, eu me excito de te colocar nessa situação de fragilidade, de vulnerabilidade. O perfil vaidoso e ganancioso, ele não está na literatura clássica, é uma proposta que a gente traz no livro, que eu acho que merece ser estudada, porque no contexto de cyberstalking, pelo menos o que a gente percebe é que há muitas pessoas que hoje tomam, né, de um conceito de cancelamento, ou de lacração, ou de perseguição implacável, e que elas não estão inseridas naqueles contextos de perfis de stalkers clássicos. Não é particularmente rejeitado, ele não é particularmente ressentido, ele apenas considera aquela mídia como um espaço de obtenção de lucro, de patrocínio, de ampliação de seguidores. Então, ele foca numa determinada agenda, ele foca num determinado grupo historicamente discriminado, ele foca numa determinada interseccionalidade para daí ganhar a sua audiência online. Então, também é um perfil que, me parece, ele não se encaixa tanto nas outras categorias, e ele ascende conforme ascende enfim, o cyberstalking ou esse tipo de assédio online. O que eu tenho a dizer sobre o 147A? Eu desdobro o 147A desta forma que vocês estão vendo, em 7 possibilidades. Né? Então, nós temos perseguir ameaçando a integridade física, perseguir ameaçando a integridade psicológica, perseguir restringindo a capacidade de locomoção, perseguir invadindo a esfera de liberdade, perturbando a esfera de liberdade, invadindo a esfera de privacidade e perturbando a esfera de privacidade.
núcleo único perseguir, como falei, deve ser interpretado por nós numa forma muito ampla, né, de assediar, de vigiar, de importunar, e não apenas perseguir em sentido clássico, né, de acompanhar ou seguir alguém. Agora, cabe medo ou não? Eu tenho que comprovar isso? Depende. Se a vítima registrou ameaçar a integridade física e ameaçar a integridade psicológica, os elementos vão ser o mesmo de um 47 caput, né? Então, eu vou ter que comprovar, ela vai ter que dizer que sentiu medo, isso vai ter que ser questionado na audiência, e aí a tua denúncia, se seguiu esse padrão, a tua prova também vai seguir esse padrão. Precisa do medo para todas as 7 possibilidades? Não. Se eu optei por perseguir invadindo a esfera de liberdade, perseguir perturbando a esfera de liberdade, bom, eu estou trabalhando com outros elementos probatórios. Se a liberdade pode ser física, se a liberdade pode ser virtual, o que eu vou provar uma perturbação na esfera de liberdade? Olha, essa pessoa teve que sair online, ela teve que suspender as redes sociais dela, toda vez que ela entrava, a caixa dela era inundada de mensagens, enfim, a prova vai depender do registro da ocorrência e do que você cravou na sua denúncia, né? Você está vinculado àquela tua escolha, e os elementos probatórios estão vinculados àquela tua escolha. Foi invasão da privacidade? Foi perturbação da privacidade? Bom, todos os seus elementos probatórios vão seguir essa linha. O que eu vejo assim como problemas grandes do 147A? Eu acho que o primeiro grande problema do 147A, que não nos atinge tanto, porque em VD, até pela própria natureza da VD, que já exclui JEC desde 2012, com a AD 4424 e a ADC 19, até pela causa especial de aumento de pena, mas em relação ao caput, colegas, né, eles optaram por um crime de juizado especial criminal. Todo delito cibernético é incompatível com o juizado especial criminal. Nós não vamos ter um tempo muito grande para falar de prova digital aqui, ou vestígio digital, como prefiram, mas quem trabalha com marco civil da internet sabe que nós temos um período de guarda baixíssimo, né? Nós temos um período de guarda de 1 ano para provedores de conexão, de 6 meses para provedores de aplicação. Nós temos um delito que exige, e aí isso serve para tudo, um delito que exige representação. Às vezes, essa representação ela já vai dar-se ao cabo quase do fim dos 6 meses de prazo decadencial, que são os mesmos 6 meses de período de guarda do Marco Civil da Internet para registros. Há outros elementos de prova, que não são os registros, mas são as comunicações privadas armazenadas, por exemplo, que nem há um período período de guarda especificado, aos quais se obriga as empresas a manter. Via de regra, e aí por isso que eu sempre tenho falado que a gente precisa, vamos dizer, democratizar e popularizar o direito digital para que os colegas promotores não fiquem achando que lidar com o direito digital é algo de GAECos, é algo de CIs, porque dificilmente um colega de VD ou um colega de JEC vai ter acesso a esses órgãos especializados da sua instituição. Então, ele vai ter que produzir essa prova digital ele mesmo. Então, né, se esse delito de cyberstalking ele aconteceu numa rede social, você, colega, naquele primeiro momento que chega para você tem que conhecer os LERs, né, os canais de law enforcement, você vai ter que fazer o período de guarda, ensinar a tua DEAN a fazer isso, a autoridade pode pedir aquela preservação, a autoridade investigativa, seja policial ou Ministério Público, fazer aquele pedido de guarda e preservação no momento que aquela ocorrência é registrada. Se a vítima te traz um print, você tem que saber direito digital o suficiente para saber que print não é prova, print é início de prova. Como que eu valido um print? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês ainda hoje, mas isso é algo que precisa ser discutido entre os promotores de VD. O direito digital, ele não é patrimônio dos CIs, dos GAECos, ele precisa ser patrimônio dos promotores de violência doméstica, dos promotores de juizado, porque hoje você tem o crime cibernético em si e também o crime comum cuja prova é digital, e que você precisa ter essa expertise para fazer, e é na hora que chega, porque nós temos o período de guarda. Então, assim,
o fato de ser um crime de jeque, o caput, eu sei que não nos atinge diretamente, mas a gente continua com os mesmos problemas, vai para a justiça comum, mas via de regra o promotor de VD não tem essa expertise e a ADEAN não tem essa expertise para fazer essas etapas da preservação, essas etapas da autenticação do vestígio digital, tá bom? Então, para mim, é um absurdo, né? A gente sabe que a causa de aumento de pena repetiu a linguagem do feminicídio, então não é toda mulher, né? Não é que o stalking praticado contra a mulher incide a causa de aumento de pena, só incide se for VD ou se houver menosprezo ou discriminação contra a mulher. Então, vai entrar nas mesmas peculiaridades de VD, tranquilo, né? Tá fácil de comprovar, menosprezo ou discriminação, as mesmas peculiaridades que se encontram em relação ao delito de feminicídio. Eu também considerei um despautério a revogação do 65, independente claro, obviamente, há uma continuidade normativo típico, isso aí está tranquilo, eu acho que está muito pacificado. O delito que for habitual, né, que não for uma conduta isolada, que já estivesse, né, em trâmite, enfim, ele se encaixando na redação do 147A, beleza, há essa continuidade normativo típica, é aproveitado. Mas muitas situações ficaram a descobertas, como esses assédios que não alçam a estatura de stalking, ou seja, que eles são isolados, que não consegue se comprovar um curso de conduta, uma das situações a descoberta. Outra situação que fica a descoberto, para quem trabalha como eu também, com questão de pornografia ou disposição de imagem íntima, o 218 optou, o legislador optou quando fez em 2018 o 218C pela imagem, né? Ou seja, aquele registro audiovisual, deixou de fora da exposição o texto e o áudio sozinho. Então, o texto e o áudio sozinho, e até para mim isso sempre me chama bastante atenção essa escolha do legislador, gente, porque quando a gente pensa hoje, às vezes, num nude, dada a popularidade dos nudes em todas as gerações, especialmente entre os mais novos, mas em todas as gerações, há certos nudes que eles revelam muito menos da intimidade da pessoa do que o sexting, né? Do que o texto ou o que o áudio, porque o áudio e o texto revelam muito mais as fantasias, os desejos, enfim, a intimidade muitas vezes do que um determinado nude aí de uma pose bonita ou sensual. Então, mas o legislador optou por deixar de fora no 218. E isso também se cravava no 65, ou seja, o sexting, né, em áudio ou texto. Então, muitas situaçõões também de assédio moral em geral que se cravavam no 65 e nós ficamos com isso a descoberto. Então, nós perdemos o que nós chamamos desse crime guarda-chuva, né? Esse crime subsidiário, esse crime que nem era crime, era uma contravenção penal, como nós sabemos, mas esse tipo penal guarda-chuva subsidiário que nos era muito importante. Falando de cyberstalking, estou correndo um pouco, gente, por causa do nosso horário. Falando de cyberstalking, eu queria só dar uma ideia para vocês de número, e por que a gente implica tanto quando um legislador pega um crime digital e coloca ele no juizado. Nós temos hoje, gente, 4 bilhões e 600 milhões de pessoas conectadas à internet, 60% da população mundial está conectada à internet. Evidente que todo delito digital ele vai ter um alcance brutal na humanidade. Essa é uma pesquisa de 2020 dos Estados Unidos sobre a harassment, como eu falei, stalking está dentro do guarda-chuva de harassment, né? Dentro do guarda-chuva de assédio no mundo todo. Então, essa é uma pesquisa de stalking também. 41% da população norte-americana entende ter sofrido alguma forma mais grave ou menos grave de assédio online. Essa é uma pesquisa de 2020 e mostrando, dentre as formas de assédio online, o stalking, uma delas, como eu falei para você, subindo aí de 7% da população entre 2014 e 2017 para 11% da população em 2020. Então, como eu falei, o assédio como categoria e das modalidades possíveis, né? O assédio sexual, o stalking, o assédio reiterado, a ofensa verbal, enfim.
Eu gosto também dos dados ingleses, e esse é um dado estatístico inglês, e eu acho que ele me chama muita atenção também em relação às modalidades online, porque o primeiro tipo de harassment / stalking da Inglaterra, ele é de 97, ou seja, ele é daquela primeira geração de leis dos anos 90 que eu falei para vocês, deu aquele declínio igual nos Estados Unidos. Em 2012, eles fizeram uma alteração. Em 2012, criaram 2 novos tipos específicos de stalking. Em 2017, gente, eles desagregaram o dado stalking e harassment nessa estatística deles. Antes, para eles era insignificante, então eles colocavam no pacotão de violência contra a pessoa. Em 2017, agora, eles desagregaram esse dado. E por que eles desagregaram esse dado para poder levantar essa estatística? Porque as modalidades online de assédio e de stalking aumentaram muito. A Inglaterra tem um primeiro tipo penal que eles criaram em 2015 também, que se chama Coercive Control, que é um tipo de stalking doméstico específico. Acho que é a primeira legislação do mundo de stalking doméstico, é a legislação inglesa de Coercive Control. Então, tanto as modalidades de harassment, de stalking, de Coercive Control, aparecem hoje nesses dados desagregados de stalking e harassment da estatística. Eu vou pular os vídeos por causa do nosso tempo. 1 minuto. Ana Lara, 1 minuto. Pode falar. Você tem 1 minuto. Tá, eu vou gastar um pouquinho mais, eu vou gastar 5 minutos para a gente terminar a cyberstalking. O que é cyberstalking, então, gente? Cyberstalking, nós temos 3 modalidades. Assédio por comunicação direta, é quando o seu stalker fala com você. Ele te manda mensagens de texto, ele fala nos seus comunicadores instantâneos, ele lota as suas caixas postais, ele se comunica, ele sufoca a sua vida online. Isso é o assédio por comunicação direta. Ele manda ofensa, ele fala com você nas suas redes sociais, ele te manda e-mails. O cyberstalking, por uso da internet, ele não fala com você, ele não se dirige a você, mas ele usa da internet para te atingir. Ele faz doxing, que é vazamento de informação sensível, ele faz postagem ameaçadoras, ele faz usurpação de identidade. Isso em VD, eu não sei a experiência de vocês, mas para mim era muito comum. Pessoas que trocam senha como prova de amor e depois termina um relacionamento, o agressor ele tem a senha do e-mail, ele tem a senha das redes sociais, ele teve, às vezes, acesso físico ao aparelho celular da vítima, a gente fala já, mas, enfim, e essa pessoa vai usurpar a identidade dele, vai fazer postagens como se fosse aquela mulher, eu vou mandar e-mail para o patrão como se fosse ela, eu vou fazer postagem online ofensiva ou pornográfica como se fosse eu mesma, eu vou gerar haters, que é o stalker by proxy, o stalking por terceirização. E a outra modalidade de stalking por internet é a intrusão informática. Quando eu uso, eu infecto o seu computador, o seu notebook, o seu celular com malware, um spyware, um aplicativo espião, que também é muito comum, né, gente? Se você der seu acesso físico do seu aparelho a qualquer pessoa, muito rapidamente se instala um aplicativo espião, eles são vendidos e muito baratos como rastreadores familiares. Quem tem filhos muitas vezes instala nos aparelhos dos filhos, e isso acontece muito na ruptura de relações erótico-afetivas. Então, essas 3 modalidades são as modalidades de cyberstalking. Eu vou pular e quero deixar só esse último quadro para registro para vocês de prova. Para você trabalhar com stalking, você precisa trabalhar com ou ensinando a sua delegacia a fazer um auto de constatação, ou vai trabalhar com ata notarial, que é algo caríssimo, 300, 400 reais uma ata notarial, as pessoas não têm condição de pagar. Perícia, a gente sabe que na maioria dos estados não atinge esse tipo de delito pequeno. E hoje há empresas autenticadoras fazendo esse trabalho, né? Faz a gravação passo a passo, autentica com código hash, como é o caso, por exemplo, da Verifact. A MPs, eu acho que a MP da Bahia mesmo, já tem um contrato com a Verifact para esse tipo de autenticação. Funciona mais ou menos como um gravador de passos dos seus Windows, depois, se alguém tiver interesse também de saber como é que faz manualmente, você como promotor pode fazer, eu mostro. E você gera um código hash autenticando isso.
pelo menos uma auto de constatação, né, gente? Pelo menos que a sua delegacia saiba pegar um celular e dizer foram tantas mensagens daquele lugar para aquele lugar. Ela descreva. Conversar com as suas vítimas, porque elas apagam tudo, por questão de defesa psíquica. Culpa, minimização, negação, ela acha que apagando aquilo, ela vai apagar a perseguição na vida dela todinha. Print, como eu falei, print não é prova, print é início de prova. Ou você vai ter que fazer uma autenticação dessas conversas, se elas forem conversas em aplicativo mensageiro, que você não vai obter da empresa, porque ninguém obtém de grupo Facebook o conteúdo de conversa de WhatsApp, né? Você pode aprender o celular, pegar dali, autenticar do celular da vítima, mas eles não vão fornecer. Então, ou você vai autenticar esse print por auto de constatação, por ata notarial, por empresa autenticadora, autenticar aquele conteúdo, registrar e autenticar aquele conteúdo, ou se for em rede social, você tem que usar os canais. Você tem que preservar a partir do LERS, você, promotor de VD, entrar no canal do LERS, fazer o pedido de guarda e preservação, enfim, podemos também falar sobre isso nas perguntas, mas é sempre lembrar que print é apenas início de prova e não é prova. Pedir que elas façam backup de contas e conversas, que elas não elas desativem, se essa ofensa está acontecendo numa rede social, ela desative, mas ela não exclui, porque quando você exclui a conta, o provedor, muitas vezes, ele não informa mais o conteúdo, porque ele diz que simplesmente foi excluído, ele não tem acesso, se é verdade ou não, nós não sabemos. E que se faça essa caracterização do stalking como um crime de contexto pelo uso de log, pelo uso de um tipo de diário de incidentes como esse aqui, que é um modelo similar do lugar onde eu trabalhava nos Estados Unidos, a outros modelos, mas que a vítima possa registrar algo que não seja tão maluco, tão incoerente, com fora de data, com fora de ordem, com fora de sequência, né? Que tenha um diário de incidentes de stalking, que esse é um modelo que eu adotei na promotoria, 10 anos atrás, e que eu distribuía para todas as vítimas, enfim, elas levavam a cópiazinha para poder fazer, pelo menos, um registro de ocorrência melhor. Assim como também o auto de constatação é algo que, muito antes de ter uma empresa como essa, fazendo autenticação, a gente conseguia fazer ensinando as delegacias de polícia. É isso, gente, é muita informação, mas eu acho que dá uma ideia geral do que é stalking. Esses são os meus contatos, quem quiser falar comigo, tirar alguma dúvida, esses são meus contatos. É isso. Bom, então agora passo a palavra para a nossa querida Suzana, para suas considerações acerca do tema. Eu queria aproveitar para saudar a Rúbia, né, que será a nossa próxima coordenadora da Copevide, que eu acho que é um reconhecimento enorme pelo trabalho dela, e parabenizar por esse encontro e por essa receptividade aqui em Goiânia. E Ana Lara, que eu não sei se está nos ouvindo, que... Ah, tá sim. A Ana Lara que está nos ouvindo, que nos honrou com essa palestra. E para abreviar aqui a minha manifestação, Ana Lara, o que eu ia ponderar é exatamente isso. A dificuldade nas promotorias e nos crimes cibernéticos com essas últimas decisões do STJ dizendo da necessidade das atas notariais e da dificuldade até pelo poder aquisitivo das vítimas e do alto custo disso e da questão da prova. Por exemplo, não só nessa questão do stalking, por exemplo, na área dos direitos humanos, os crimes de injúria racial, homofobia, transfobia, que muitas vezes acontecem pelos meios virtuais. Eu desconheço, no Ministério Público do Paraná, nós não temos essa certificação, e eu acho que seria muito interessante que você nos falasse mais sobre isso. Inclusive, você mencionou o Ministério Público da Bahia. Na minha promotoria, nós temos usado ainda a questão das atas notariais, porque muitas vezes não se tem outra alternativa a não ser as conversas de WhatsApp que demonstram
toda essa questão. A questão de resguardar, eu, felizmente, já consegui aprender. E os dados estão resguardados, mas nós temos ainda que preservar toda essa questão do WhatsApp, que muitas vezes é uma prova fundamental para a comprovação desses crimes. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade também consignar. Eu estou há cerca de 10 anos ou mais até na Copevide, e que tanto a Ruben quanto a Ana Lara, elas sempre foram inspiradoras para o meu trabalho, dos projetos que elas desenvolveram, e a Ana Lara especialmente na questão da indenização em ré ipsa, ela foi uma grande motivadora dessa decisão no STJ, e que é uma coisa que eu especialmente recorri muito, e quando esse tema foi pacificado, facilitou muito o trabalho de todos nós, de todas nós, e eu reconheço o esforço dela e a articulação no STJ para que essa decisão fosse vitoriosa. Eu gostaria que isso ficasse consignado. Obrigada, Suzana. Eu vou abrir, então, compartilhar aqui com vocês de novo minha tela, e vou fazer um processo que a gente consegue fazer manual na promotoria, de captura de tela com geração de código hash para autenticar. Só para a gente fazer junto aqui, depois, quem tiver dúvida, entra em contato comigo, a gente faz de novo, mas a gente faz junto. Outra coisa que eu queria falar para vocês assim, então nós temos hoje a ata notarial, como a Suzana falou, é cara, como ela falou, 300, 400 reais uma ata, é bem complicado. O auto de constatação na delegacia era o que eu usava primitivamente no meu tempo, vale dizer, a delegacia abria o aparelho da vítima e constatava mesmo, né, uma pessoa, porque a dúvida que tem é o seguinte, quando a vítima traz o print para você, o investigado, o acusado, dizer, olha, mas ela manipulou, ela mudou, né? Então, assim, precisa ser feito por uma terceira pessoa. O que as empresas fazem hoje, eu estou dando o exemplo da Verifact, porque essa é a empresa hoje mais comum, que é a que está fazendo alguns termos de cooperação, ou convênios, ou contratos com MPs. E citei o Ministério Público da Bahia, porque eu acho que o Ministério Público da Bahia fez, eu só não sei se é um contrato amplo que toda a promotoria pode utilizar, ou se é para determinadas áreas. Mas, enfim, em resumo, o que essa empresa faz é salvar o passo a passo do que está, por exemplo, no teu WhatsApp, ou na tua tela do Facebook, ou na tua tela do Instagram, e gerar um relatório detalhado daquilo e um código hash que autentique aquele relatório. Então, é um relatório muito bonito, muito detalhado. Nesse processo de gravação, você pode, inclusive, gravar a voz, apontar determinados locais, e essa empresa certifica. É bem mais barato. Então, custa aí em torno de R$70, eu acredito, um relatório, Suzana. Então, é algo mais viável para a vítima, por exemplo, se ela precisar. E muitos advogados têm utilizado no cível, sabe? Muita gente que vai trabalhar com proteção de vítimas, mas a vítima não quer registro de ocorrência, que vai fazer só obrigação de fazer e não fazer, reparação por dano moral, eles acabam usando essas empresas. Mas quando a gente está no sufoco na promotoria, como é que a gente faz? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente fazer junto aqui. Aqui. Compartilhando de novo, já estão vendo a minha tela, né? Agora eu vou abrir para vocês aqui. Aí eu vou compartilhar essa tela aqui para vocês poderem enxergar o que eu estou fazendo. Aqui. Todo mundo tem no próprio computador. Deixa eu compartilhar essa tela, eu vou compartilhar a outra. A outra aqui que fica mais fácil. A2. Beleza. Agora vocês estão vendo esta minha tela de cá. Todo mundo tem no seu computador isso aqui que chama gravador de passos. Gravador de passos. Steps Recorder, estão vendo? O Steps Recorder, isso qualquer Windows tem, então vocês têm. Então vocês conseguem gerar um relatório de tudo que vocês fazem a partir daí. Então, como é que você faria para gravar uma conversa de WhatsApp, enfim, certificar na promotoria quando você precisa e depois gerar um código hash? Eu vou abrir um Facebook, porque fica mais fácil para mim aqui do que abrir meu WhatsApp, mas é só para vocês verem como é que faz.
Beleza, abri meu Facebook, eu quase não uso o Facebook hoje em dia, vai estar tudo muito defasado, mas beleza, vamos dizer, gente, que eu quero, então, capturar a partir de agora tudo que eu fizer aqui. Eu vou no meu gravador de passos do Windows, começar a gravação. A partir de agora, o Windows está gravando tudo, ó. Ele está gravando tudo que eu fizer aqui. Tá. Tudo. Vamos dizer que eu vou entrar nessa foto minha aqui, eu vou apontar, vou pegar aqui, vou entrar no perfil, você quer meu marido, mas vamos dizer, no perfil de alguém que tenha feito algum comentário numa foto. Beleza, na hora que, bom, gravei tudo que eu queria gravar, eu vou dar stop. Na hora que eu der o stop, o próprio Windows faz, ó, tá vendo que ele faz um gravador de passos, passo a passo de tudo que eu fiz? Onde eu entrei, onde eu abri, se eu entrei no perfil da outra pessoa, tá? Então, ele faz um relatório. Não vai ser um relatório lindíssimo como essas empresas fazem, mas é um relatório de tudo que você viu no computador. Então, você vai abrir no WhatsApp web da vítima. É importante que seja feito na delegacia ou na promotoria, ok? Porque se você deixar ela trazer o relatório de casa, é o mesmo problema de dizer que foi manipulado por ela, daí a gente não resolve. Bom, a partir do momento que você capturou esse relatório, eu vou pegar esse relatório aqui, vou gerar um código hash dele. Eu salvo ele. Desculpa, eu estou há dias com uma sinusite. Eu vou salvar aqui no meu desktop, vou salvar aqui, vou colocar o nome de teste Copevid, só para a gente achar ele fácil. Tá? Gerei ele como teste Copevid aqui no meu desktop, tá? Aí eu vou usar qualquer gerador de código hash. O código hash, ele autentica aquele arquivo, ele diz que aquele arquivo é a partir dali, daquele código hash que gerou, toda a versão que gerar daquele artigo, ele tem que sair com aquela mesma sequência numérica. Eu tenho um gerador de código hash aqui que chama HashMyFiles, mas há vários, né? Aí você vai importar o teu arquivo, ou que arquivo está desktop, acho que eu chamei de teste Copevid. Aqui ele gerou o código hash, tá bom? O código hash, que é a mesma coisa que a empresa vai fazer, né? Só que é uma empresa isenta, não é a promotoria, não é a delegacia, ela vai gerar um relatório bem detalhado para você e um código hash autenticando. Isso são todos código hashes, tá? MD5, SHA-1, SHA-512, enfim. O que amplia é a extensão alfanumérica, né? Quanto maior a extensão alfanumérica, mais segurança de não ter risco de colisão nesse código hash. Então, vamos dizer, a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, quem trabalha com crime organizado, autentica tudo com SHA-512, que tem uma extensão alfanumérica maior. A MD5 tem mais risco de colisão, SHA-1, mas esse programa te dá todas as opções. E aí você autenticou na sua promotoria aquela conversa de WhatsApp ou aquele material de Facebook que ela forneceu como print, mas você não vai pegar os prints dela. Você vai entrar lá dentro da rede social dela, seja o Instagram, seja o Facebook, seja o Twitter, vai fazer a gravação de passos e vai autenticar com o código hash. Agora, se você quiser preservar, né, gente, direto na empresa, aí você vai ter que trabalhar como trabalha todos os seus colegas que trabalham em GAECO, que trabalham... Por exemplo, o WhatsApp não tem jeito, porque o WhatsApp e o Facebook nunca vai te fornecer o conteúdo. Então, o WhatsApp você vai ter que ou fazer ata notarial, ou auto de constatação, ou essa autenticação com gravador de passos, ou essa empresa, como eu falei para a Verifet. Mas, assim, se você quiser algo da rede social, se você estiver procurando IP, que você quiser guardar o registro, porta lógica, aí você vai fazer como fazem os colegas que trabalham como eu atualmente sou coordenadora de GAECO, mas os colegas que trabalham com direito digital, enfim. Você vai solicitar dentro, assim que chegou para você, como o período de guarda desse material pelo Marco Civil da Internet é de apenas 6 meses, chegou para você, você faz o período de guarda. Você vai solicitar, vai dizer que você é um agente de aplicação da lei, vai solicitar acesso, aí você vai pôr o número do processo,
você vai pedir a guarda desse material, se tiver a decisão judicial, se você for pedir o afastamento de sigilo telemático para obter esses registros, para obter conversas de e-mail, você já vai lançar tudo dentro do sistema. Esse é o LERS do Facebook. O Twitter tem o seu LERS. O Google tem o seu LERS. LERS é o Law Enforcement Service deles. É o serviço que eles já têm online para as autoridades. Então, isso se você está na promotoria de VD, se você está na promotoria de direitos humanos, basicamente você vai ter que aprender a fazer sozinho. Eu posso até mostrar depois com calma, a gente faz um tutorial também se a Copevide quiser, mas todo mundo, assim, usar os law enforcements de vocês, do grupo Facebook, do Twitter, do Google, saber fazer os pedidos judiciais, dos afastamentos telemáticos para ter acesso a esse material, ou esse processo de autenticação básica, é um exercício que todo mundo vai ter que aprender. Mas, em resumo, Suzana, o que essa empresa faz, por exemplo, a Verifact? Ela tem um gravador de passos, como esse do Windows, mais sofisticado, e ela autentica com um código hash similar ao que nós fizemos aqui manualmente. Esse trabalho manual que eu fiz aqui, todos vocês podem fazer na promotoria, ensinar a delegacia a fazer. É um relatório bem bacana que, na verdade, o Windows gera, e você mesmo autentica com código hash. O celular que a vítima te trouxe, ela trouxe uma conversa de WhatsApp, você vai habilitar lá no WhatsApp web e vai passar o gravador de passos do Windows, vai abrir a conversa, vai abrir o cadastro para dizer de quem veio a mensagem, enfim, vai pegar a hora, data, tudo bonitinho, e depois autentica com código hash, que é o que a empresa vai fazer com mais sofisticação. É a mesma coisa que também o cartório vai fazer na ata notarial, ou a delegacia vai fazer com auto de constatação. É que o auto de constatação é bem mais primário do que o gravador de passos com o hash do Windows, né? É bem mais primário. Muito obrigada. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer para nossa palestrante, Ana Lara. Nenhuma? Sim? Sara está pedindo para você fazer um tutorial para que ele seja viralizado entre os nossos colegas. Seria muito bom, tá certo? Mas, nenhuma pergunta? Alguma consideração última, Suzana? Ana, nós temos muito interesse no tutorial. O Ministério Público Federal disponibilizou um tempo, uma obra, eu acho que ajudou muito a colega Fernanda, mas eu acho que o tutorial nos ajuda muito, porque quem não tem habilidade, eu me considero uma delas, né? O tutorial ele é autoexplicativo e é fazendo que, de fato, a gente vai aprender. Perfeito, eu vou tentar, então, organizar para ver se a gente consegue, então, no próximo ano, fazer com a Copevide, Rubem, porque eu acho que é relevante. Você sabe que dias atrás até, Suzana, a escola do Ministério Público no Paraná me convidou para fazer o curso de formação para os seus novos colegas, os substitutos do Paraná. E foi a primeira vez que uma escola convidou para fazer isso. Aí eu fiz o passo a passo com eles de como produzir cada uma dessa prova, o marco civil da internet, para os colegas substitutos. Foi bem bacana, sabe? Então, todas as etapas do marco civil, como que você preserva, como que você entra no LERS, enfim, para o chão de fábrica que eu falo, né, gente? Porque é evidente que se todo promotor pudesse recorrer ao seu GAECO, ao seu CI, para fazer essa prova, nós não estaríamos aqui discutindo isso. O problema é a demanda gigante para setores que estão sobrecarregados, que estão trabalhando com organizações criminosas e que não vão fazer uma captura para você de Steps Recorder e gerar um código hash para você. Então, eu acho que essa é a questão que nós estamos enfrentando no Ministério Público hoje. Temos que popularizar esse conhecimento para o chão de fábrica, porque não há recurso que vá dar conta dessa demanda. Hoje a prova é toda digital. Vamos fazer, sim. Muito bom. Podemos encerrar. Então, nós vamos encerrar este painel agradecendo a participação brilhante de Ana Lara, a colaboração generosa de Suzana, e eu quero, então, pedir para vocês a atenção que agora nós vamos passar também pelo sistema virtual para a nossa colega
Gabriela Mansur. E assim eu me despeço de Ana Lara, desejando que você tenha um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso, e que nós nos encontremos no ano que vem, e as cobranças virão, Ana Lara. Está todo mundo aqui na espera, nessa expectativa de termos um tutorial. Foi muito bem lembrado essa questão por Suzana, e esse pedido vindo de Sara, a Sara que nos colocou para reportar a você essa sugestão. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada, foi um prazer. Neste momento, eu convido a doutora Rúbia para que passe o certificado de participação nesse painel à doutora Suzana Brolha. Doutora Ana Lara ainda se encontra conosco online? Doutora Ana Lara, a senhora ainda nos escuta, não? Muito bem, era apenas para informá-la que em tempo hábil chegará às mãos dela o certificado de participação neste evento. E agora, nós ainda teremos um espaço agora para a ouvidoria das mulheres. A doutora Maria Gabriela está online? A doutora Maria não está online. Quer que passe para a tarde? No momento dela? Nós estamos tentando restabelecer aqui a conexão com a doutora Maria Gabriela. Caso não dê, nós transferiremos para a tarde a fala dela, que é uma exposição sobre a ouvidoria das mulheres. Também abrilhantará muito o nosso trabalho aqui de hoje. Mas essa... Não, perfeito. Então, nós vamos passar para o período da tarde a fala da doutora Maria Gabriela Prado Mansur, ela que é promotora do Ministério Público de São Paulo, faz parte, é integrante da Ouvidoria das Mulheres e falará sobre o seu papel. Então, nós estamos encerrando nesse momento para intervalo de almoço, contando com o retorno de todos pontualmente às 14 horas. Então, bom almoço a todos, muito obrigado pela presença, também os que estão online. Contamos com a presença de todos às 14 horas. Um bom almoço a todos e um bom retorno.